Oi pessoal, vou pegar aqui meus livros que vamos começar mais um vlog de leitura aqui no canal. Vou começar logo dando os recadinhos de sempre, que é me siga nas redes sociais, lá no meu Insta, Aya Literária, que é por onde a gente fala mais sobre literatura. E também deixar avisado que todos os links dos livros para compra estarão aqui no box de descrição. Comprando por este link você ajuda o canal porque eu ganho uma pequena comissão. Essa semana eu quero concluir a minha TBR prevista para o mês de julho, que se eu não me engano eu fiz um vídeo aqui, vou deixar linkado para vocês assistirem também, quem tiver interesse. Tá faltando só mais 2 para terminar, hoje já é dia 21, então vou começar a semana lendo Mrs. Dalloway. Na verdade já iniciei um pouquinho, mas mais pra frente eu falo com vocês sobre ele. A minha que é nessa edição da Penguin Companhia, que eu já tenho faz muito tempo, eu já tentei começar a ler uma vez, não rolou, parei, e agora resolvi recomeçar. E também aproveitar que rolou o lançamento lá daquela edição amarela bonitona, né? Vou deixar aqui a imagem pra vocês. E tá todo mundo falando sobre esse livro aí no mundo literário, então eu aproveitei também para ler. O livro tem um pouco mais de 200 páginas, umas 230 pelo menos. Eu espero terminar ela em alguns dias, uns 3 dias no máximo, que assim eu consigo pegar o próximo, que é um livro do Saramago, um pouco mais grosso. Mas mais pra frente eu falo sobre ele. E também vou aproveitar pra fazer minha atualização semanal de Os Miseráveis. Esse pequeno calhamaço. Eu já li 100 páginas do livro. Já não, né? Só li 100 páginas do livro, mas eu comecei a ler na quarta ou na quinta, não lembro. E eu pego pra ler ele pouquinhas horas no dia, então vou manter esse ritmo. E aí, assim que eu tiver alguma coisa pra falar, provavelmente não nesse vlog, faço um apanhado geral pra vocês, tá? E é isso. Só pra vocês não acharem que eu também não estou lendo este livro. Quarta-feira de manhã e eu finalizei Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, e eu tenho que dizer que eu tô muito intrigada e dividida com essa história, com esse livro. Aproveita e puxa uma cadeira, senta, tá? Que eu vou falar bastante agora. Pra começar, se você não conhece basicamente do que vai falar o livro, ele vai contar a história na vida não só da Mrs. Dalloway, mas também de outros personagens, alguns principais e outros secundários, em um dia comum em Londres. A história toda, o livro todo vai se passar em apenas um dia. Uma coisa que eu gostei muito é o fato de não ter só um protagonista. O livro vai estar sempre pulando pra mente de uma pessoa, depois pra outra, depois pra outra. Sempre vai ter um pontinho que vai sempre ligar, como se fosse a gente pensando mesmo. A gente pensa numa coisa e que puxa pra outra, pra outra, pra outra. Não sei vocês, mas pelo menos o meu cérebro funciona. O fato de não ter um personagem principal é uma coisa que eu achei legal, mas é uma coisa que me confundiu muito. Porque conforme eu fui lendo o livro, eu fui me perdendo muito em quem é que tava falando ou quem é que tava pensando naquela hora. Porque se você já ouviu falar um pouco dessa obra, sabe que aqui nesse livro é muito forte a questão do fluxo de consciência, que eu não vou saber explicar muito bem aqui, então vou deixar o conceito aqui na tela rolando, tá? Então fica muito confuso às vezes, você não sabe quem tá pensando, quando é o narrador, quando é que ela tá falando, quem foi que falou, e quando mudou de personagem, você fica muito perdido. E como são vários personagens, você também fica muito perdido no início de qual é as características de cada um. Da metade pro final você já começa a pegar um pouco, já é mais natural. Outra coisa que eu senti também dificuldade no livro, por ser assim tudo misturado mesmo, não tem aquela divisão padrão que a gente vê muito comum acontecendo de falas. Tipo, não existe um parágrafo, não existe um travessão, não existe uma aspas, não é assim que funciona esse texto. O tempo todo você tem que estar muito atento para ler o livro, e foi por isso que foi tão, não difícil, mas assim, trabalhoso pra mim, sabe? Porque tiveram vários trechos que eu tava lendo e de repente minha cabeça começou a pensar em outra coisa, aí eu tive que ir lá buscar minha atenção e voltar pro livro e reler os trechos, porque um parágrafo que você já deixou de ler, você já não tá entendendo mais nada. Então assim, é um livro que merece ser relido, não uma, não duas, mas assim, inúmeras vezes, porque eu tenho certeza que a cada vez que você lê, você entende um pouquinho mais, você fica mais familiarizado, sabe? A primeira vez realmente é um pouco difícil, mas eu tô feliz que eu consegui finalizar, apesar de não ter sido um livro que eu amei. Entrou pro hall dos meus livros de 3 estrelas recomendo, sabe? Igual Lolita, por exemplo, que é um livro que muita gente ama, mas que eu não amo, que eu dei 3 estrelas, mas que eu recomendo muito a leitura porque a escrita é fenomenal. A mesma coisa acontece aqui, Virginia Woolf. Assim, eu ainda tô
sem palavras pro que essa mulher fez nesse livro. Depois que eu terminei de ler, eu fui procurar uns textos de apoio e também vídeo no YouTube, né, que tem muitos. E obviamente eu encontrei os vídeos da Mel, do Literaturice, que é a pessoa que não só ama esse livro, mas estudou esse livro, fez uma monografia em cima desse livro. Tem dois vídeos dela muito especiais que eu gostei muito, que foi o primeiro, que ela faz tipo uma demonstração inicial de como ler o livro, e o segundo foi uma live que ela leu um trecho do livro e comentou, fez os comentários dela, o que ela pensa e como ela estuda a mesma obra. Então assim, eu deveria ter visto esses vídeos antes, porque eu acho que daí me ajudaria mais e também faria a leitura ser mais prazerosa, mas aconteceu depois e paciência, né? Tiveram muitas coisas que eu percebi também aqui nesse livro, mas que pelo jeito que ela fala, que ela demonstra e pela forma como ela percebe as coisas, não só fazem mais sentido, como te faz gostar mais do livro, do trecho, das questões mesmo que a Virginia tenta jogar aqui aos poucos pra você, sabe? Que também é uma das coisas que eu gostei muito no livro, que foram as críticas bem sutis que tem no livro de cada pessoa, como ela vê a sociedade, como ela mesma se comporta dentro de uma sociedade e muitas vezes por que ela faz aquilo e por que ela segue certos padrões, sendo que ela acha uma besteira. E não só a Clarissa, tiveram outros personagens femininos que pensavam muito isso, e as personagens femininas foram as que eu consegui me conectar mais na história. Quando chegava o pensamento, o fluxo de consciência de uma mulher, eu conseguia prestar mais atenção e entender melhor, sabe? Eu gostaria que tivesse sido uma leitura mais prazerosa, mas foi uma leitura, daquelas que assim, você passa dias pensando, e a próxima vez que eu for ler, eu vou tentar ler com mais atenção e fazer que nem a Mel mostrou no vídeo dela, que é realmente puxando as linhas do que você tá imaginando, do que você tá pensando, de quem você acha que tá falando no momento, que foi uma coisa que eu não fiz nessa leitura. Então eu senti que daí depois eu já tava meio perdida, assim, eu não sabia o que tava acontecendo. Mas enfim, é isso. Leiam. Leiam, porque assim, eu vejo muita gente amando esse livro e eu vejo muita gente também que não conseguiu se conectar com o livro, mas eu acredito que seja um livro que vale a pena o estudo, vale a pena o esforço. Eu dei 3 estrelas, mas é um 3 estrelas recomendo, que pode mudar com releitura. Agora eu pretendo pegar o meu último livro da TBR, que é um do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. E hoje é quarta, então eu ainda tenho quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quarta, quinta, sexta. 5 dias para ler esse livro, então eu acho que talvez eu ainda consiga pegar outro. Que eu estou namorando faz uns dias, mas eu estou fingindo demência, fingindo que ele não existe, porque eu tinha que terminar este daqui. E esse é um tipo de livro que eu não podia ler nenhum outro junto, porque senão rápido eu ia me dispersar da história, sabe? Oi, sexta! Eu já estou quase chegando na metadinha de O Evangelho segundo Jesus Cristo. A história, eu acho que eu nem preciso ficar aqui falando muito pra vocês, né? Que é exatamente isso que o nome sugere. Vai contar a história da vida de Jesus. E eu tô aqui na parte que ele acabou de nascer, ele ainda é um bebê. Ele vai contar a história de uma forma muito mais humana, muito mais real. Com pessoas que têm problemas, que têm defeitos, que têm qualidades, como qualquer outra pessoa. Inclusive, pelo que eu ouvi dizer, Jesus também vai ter lá seus defeitos, suas qualidades, o que levou com que a igreja criticasse muito esse livro quando ele foi publicado em 91, se eu não me engano, quando eu nasci, o ano que eu nasci. E também é o que me deixa muito na dúvida se eu gosto ou não da história. Ele é um dos poucos autores que eu leio e eu sinto prazer pela forma que é contado, sabe? Tanto pelas palavras que ele costuma usar, quanto pela forma que ele conta mesmo. Eu sinto de fato prazer ao ler. E aí esse livro tá me custando muito pra ler no sentido de tempo, porque eu tô fazendo muitas anotações, que toda vez que entra um personagem, né, novo na história, eu vou lá e eu pesquiso em como de fato aconteceu na Bíblia, óbvio que de uma forma bem superficial, né? Vou anotando, eu vou colando vários post-it assim, porque daí assim eu fico mais ciente do que realmente tá lá na Bíblia e o que é aqui dessa recontagem.
Pra quem não sabe, eu também não sabia, foi a minha sogra que me contou, Saramago era considerado ateu, ele se dizia ateu. Eu acho meio contraditório até, porque Saramago se dizia ateu, mas escreveu um livro baseado na história de Jesus. Claramente entende muito sobre a história de Jesus, conhece muitos detalhes. Eu realmente não tô sabendo direito como lidar e como agir. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal, tô achando muito interessante, eu fico meio dividida, sabe? Hoje já é terça-feira, eu finalmente consegui finalizar o livro. Me custou um pouco mais do que eu esperava, porque Saramago, apesar de ser uma leitura que me dá muito prazer, como eu comentei com vocês antes, é uma leitura que me custa um pouco, porque tem muitas palavras que eu não conheço. É tipo uma aula de português, sem contar as partes da Bíblia que eu também não conhecia a fundo, eu só conhecia muito superficialmente, então eu tive que pesquisar várias coisas de como realmente está na Bíblia para poder fazer a comparação. Eu acho que eu não consigo dar uma nota para esse livro, porque ao mesmo tempo que eu achei ele incrível por causa de todos os elementos que Saramago sempre traz, da escrita, de palavras, de forma de apresentar uma história, eu achei algumas partes desconfortáveis para ler e até mesmo um pouco desrespeitosa para quem, né, principalmente é mais religioso do que eu, provavelmente vai achar isso também. E tiveram partes que eu fiquei um pouco assim de ler, que infelizmente eu não vou poder abrir aqui pra vocês, porque senão vai ser um puta de um spoiler, né? Então foi uma experiência muito diferente do que eu tô acostumada. Eu não gostei de alguns acontecimentos. E aí eu não sei se eu daria, tipo, 2 estrelas por não ter gostado de como foi recontado, ou eu daria 4 estrelas por ter achado uma genialidade, querendo ou não, a forma que ele encontrou pra contar essas histórias. Cara, muito difícil explicar. Da vez passada que eu li Ensaio sobre a Cegueira, eu terminei o livro também um pouco assim, meio... acontecendo aqui? Saramago, toda vez que eu leio, é isso, tipo, me causa reflexões durante semanas. Pra vocês terem uma ideia, mudando bem rápido de assunto aqui, né? Mas pra vocês terem uma ideia, quando eu li Ensaio sobre Cegueira, eu acho que eu passei umas 2 semanas sonhando com o que aconteceu lá naquele livro. E esse livro é a mesma coisa, tipo assim, eu terminei e eu não consigo parar de pensar nele. Esse aqui definitivamente eu não vou conseguir colocar uma nota. Eu não sei nem o que eu vou fazer no Scooby com ele. Eu acho que eu só vou colocar que eu li, não vou colocar nota nele. Enfim. Se você gosta da escrita de Saramago e tem interesse de ler todos os livros dele, leia, porque realmente a escrita nesse livro e a forma como é contada é incrível. Mas se você é uma pessoa muito religiosa, não leia, porque você vai se sentir bem ofendido. Eu acho que é importante avisar isso. Eu queria aproveitar um gancho que a gente tá falando sobre a escrita de Saramago, porque vira e mexe eu recebo mensagens lá na minha DM, principalmente do Insta, de pessoas que dizem que ou não conseguiu entender a história, não conseguiu continuar o livro, não se adaptou à forma dele de contar, principalmente a questão dos diálogos, né, porque, enfim, pra quem conhece um pouco de Saramago sabe que ele tem essa coisa com pontuação. Minha sugestão pra você saber se você vai conseguir ler ou não o autor, baixar uma amostra pelo Kindle, tanto pelo celular quanto pelo computador, ou pra quem tiver Kindle, aparelho mesmo, que assim você vai conseguir ler uns 10% do livro e vai conseguir ver se você vai amar como eu, ou se de repente você não vai conseguir, não vai se adaptar, porque é muito importante pra quem vai ler conseguir superar essa barreira da forma como ele escreve pra conseguir entender a história, porque se você ficar preso em tentar adivinhar, meu Deus, quem tá falando agora? Meu Deus, o que tá acontecendo agora? É passado, é presente? Você não vai conseguir compreender o livro de forma completa. Com isso acaba meu vlog de leitura dessa semana, que foi de segunda até terça. Muito obrigada por terem assistido, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vlog de muitas reflexões. E avisar que todos os links para a compra estarão aqui na descrição. Se você tiver interesse, compre por ele, que você ajuda muito o canal. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!